Hoje, de uma forma muito especial, muito linda, eu vou trazer algo sobre a raiz do bloqueio. Por que que nós bloqueamos, né, em tantas coisas na nossa vida? Você que já está aqui comigo, escreve aqui, tá tudo bem? Você tá bem? Como é que você começou a semana? Hoje é dia 1º de dezembro. Como que tá a sua expectativa aí para esse mês, último mês do ano? Gente, 2025 tá indo embora, hein? Que ano! Um ano eu tenho definido esse ano como um ano de aprendizagem. E você? Como você tem definido esse ano? Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a raiz do bloqueio, né? Nós vamos trazer neurociência, nós vamos trazer vida real, nós vamos falar de espiritualidade, porque se faz necessário. Então, sejam todos muito bem-vindos para o nosso dia 2 aqui dessa jornada. Nós falamos ontem sobre o despertar, né? E hoje nós vamos entrar numa das partes mais importantes aí dessa caminhada, dessa nossa jornada aqui de 7 dias, de repente vira 14, eu não sei. Por que que você se sabota? Mesmo sabendo o que deveria fazer. Você já tem clareza, você sabe o que fazer, você sabe que precisa fazer. E o que que acontece? Que você se sabota. Por que que não faz? Eu quero mostrar hoje de uma forma muito simples e muito poderosa como o seu cérebro, né? Como o nosso cérebro cria bloqueios emocionais. E como Deus nos fez assim com uma mente tão perfeita. Como Deus nos fez de uma forma tão perfeita. Porque quando a gente entende isso, tudo começa a fazer sentido. O que que é um bloqueio emocional? O que que acontece? O que que é um bloqueio emocional? Vou começar aqui falando uma verdade para você, tá? Bloqueio emocional não é frescura. Muita gente acha que é drama, muita gente acha e até julga, né? Mas não é. Não é frescura, não é drama e também não é falta de fé. Não é. Na neurociência, o bloqueio emocional é um circuito que o cérebro cria quando ele registra algo perigoso, algo como perigoso, doloroso ou incontrolável. Acontece alguma coisa aqui no nosso cérebro. O cérebro, ele sempre faz a mesma pergunta: como que eu vou te proteger disso de novo? O cérebro, ele foi feito para nos proteger. A intenção do cérebro, do nosso cérebro, é sempre muito boa. Ele quer nos proteger, ele quer nos poupar de algumas coisas, mas a consequência às vezes é ruim, porque ele nos trava, né? E nós vamos desenrolar, nós vamos falar aqui, você vai entender o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar, tá? E aí a gente entra em 3 mecanismos automáticos, que é o evitar, né? Porque aí a gente se afasta daquilo que nos assusta, mesmo se for bom, a gente não vai. A gente congela, que é onde a gente sabe que deve fazer, sabe até como fazer, mas não faz. E também a gente acaba repetindo padrões, né? Porque aí a gente começa a repetir histórias ruins, porque elas parecem seguras. São as mesmas histórias, é segura, então acaba fazendo essa repetição. Então, o bloqueio emocional, pessoal, não é fraqueza. Bloqueio emocional é sobrevivência. O seu cérebro foi criado para você sobreviver. Eu quero trazer um exemplo aqui que eu anotei, cotidiano, relacionado a isso. É igual, sabe quando alguém te decepciona? Sabe quando alguém te frustra? Sabe quando alguém te machuca? Aí você pensa assim: me aproximo? Será que eu vou? Será que eu chego perto dessa pessoa de novo? Imediatamente o seu cérebro fala assim: calma, não vai não, porque da última vez que você foi doeu. E aí você recua, sem nem perceber. É tudo muito rápido. O que acontece aqui dentro é tudo muito rápido. Esses circuitos são muito rápidos, certo? Então, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês
Eu quero explicar aqui de forma muito simples como que tudo isso acontece dentro do nosso cérebro. Nós temos aqui 3 partes do nosso cérebro que controlam todo esse processo emocional que a gente vive, certo? O primeiro que eu quero falar aqui é da amígdala. A amígdala, ela é como se fosse um alarme da nossa casa. Sabe aquele alarme que você aciona quando você vai sair, quando você vai viajar? Qualquer coisa que passe ali pelos sensores já dispara esse alarme. A amígdala, ela registra todos os medos, a rejeição, a vergonha, sabe? Todo o abandono, tudo aquilo que nos trouxe algum tipo de trauma, a amígdala fica ali registrando tudo. E quando você vive emoções muito fortes que não são tratadas, ela fica super ligada, ela fica atenta. E aí acontece aqueles momentos de reações sem pensar. Ou quando alguém falar alguma coisa muito simples para você e você já interpreta como um ataque. Você parece que estão te atacando, sabe? Não é você, sabe? Não é você, é o seu alarme que tá tocando um pouco mais alto. Aí eu quero falar agora sobre o sistema límbico. O que é o sistema límbico dentro do nosso cérebro? É o guardião das memórias emocionais. O sistema límbico, ele é um cofre emocional. Pense nisso. Tudo que você viveu, bom ou ruim, vai ficando tudo armazenado ali, nesse sistema límbico. Sabe quando você sente um cheirinho de bolo? E aí você volta lá na sua infância, você lembra da sua avó, da sua mãe, sabe? Ou uma voz. Você ouve uma voz assim um pouco alterada e aquilo já te paralisa, você já quer sair daquele ambiente porque te lembrou de talvez o papai falando alto com você ou o professor quando você era uma criança. Então, o sistema límbico é o guardião das memórias emocionais. O sistema límbico, ele responde bem rápido também, ele é emocional, ele é intenso, ele é impulsivo. E a terceira parte que eu quero falar aqui é o córtex pré-frontal, e a gente chama ele de o CEO das decisões. E essa parte aqui é muito linda, né? Porque é uma parte linda da criação de Deus. O pré-frontal, gente, é a parte mais nobre e evoluída do nosso cérebro. Ele é responsável pelas nossas escolhas, pelo autocontrole, pelo propósito, pelo foco, pelo planejamento, maturidade emocional. É como se Deus tivesse colocado dentro de nós um diretor de vida. O nosso córtex é como se ele fosse o nosso diretor, mas tem um detalhe. Um detalhe muito importante de frisar aqui. Porque quando a amígdala dispara, lembra? A amígdala, o pré-frontal ele enfraquece. O CEO, ele enfraquece, literalmente. E aí nessa hora que você fica assim, nossa, o que eu faço? Ai, eu até sei o que eu faço, mas eu não sei, não consigo, não vou pra frente, não desenvolvo. Boa tarde, Ivonete, tudo bem? Então, a emoção domina, né? Por isso que a emoção domina. Aqui é muito importante, nesse momento, aquela respiração profunda. Sabe quando acontece alguma coisa e você já quer ter alguma reação, assim, é a sua amígdala gritando. E aí, normalmente, se tem alguém perto de você, fala assim, calma, respira, calma, pra você não falar o que não deve, pra você não tomar uma decisão errada, sabe? É exatamente isso que tá acontecendo dentro de você. Um exemplo cotidiano aí dessa situação, né? Quando você decide fazer uma caminhada, por exemplo. Aí eu vou começar a caminhar. E aí vem a preguiça e bate uma sensação de preguiça, um medo de falhar, uma vergonha do corpo, de pôr uma roupinha de academia. Hoje, por exemplo, gente, depois de não sei quanto tempo eu fui dar uma pedalada, né? E eu olhei assim, não, eu decidi, porque faz parte do meu processo, retomar as minhas atividades físicas agora, né? Mas assim, não é falta de força, de vontade, gente, não é. Às vezes você não vai, e aí você fica todo frustrado, aí você já fica naquela culpa. Não é, é o seu pré-frontal.
que está sendo bloqueado pela sua amígdala, que está querendo te proteger. A neurociência, ela traz algo assim muito interessante, ela explica essa autossabotagem que a gente vive. O cérebro, ele não sabota você porque é mal, né? Como eu falei, ele nos sabota para para manter você naquilo que você já conhece. O cérebro, ele tá acostumado, né, com aquilo, então ele vai te levar sempre para aquilo. O novo, aquilo que é novidade, exige energia, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. O velho é o automático. Por isso que a gente fala tanto, o automático tá engolindo todo mundo, porque tá todo mundo numa correria tão grande, o tempo tá passando tão rápido, tem tanta coisa para resolver, tem tanta coisa para fazer, que a hora que vê já é 1 de dezembro. Sabe? Então, por isso que a gente repete ciclos, por isso que você atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento, por exemplo, por isso que tem medo de avançar, sabe? O cérebro te sabotando, não porque ele é mau, é porque ele quer te manter no conhecido. E aí, 3 formas aí que acontecem nesse processo de autossabotagem aí, que é a gente acaba evitando, né? Evita ficar naquela procrastinação, inventando desculpas, confundindo cansaço com medo, né? Na verdade, você tá com medo, mas você fala que você tá cansado, então não vai fazer, né? A outro ponto aqui é a autocensura, pensamentos como, ai, não vai dar certo, eu não sou capaz. Isso não é crença, muitas vezes não são crenças, muitas vezes é porque tá desalinhado ali, é porque o seu cérebro tá querendo te proteger, certo? Tudo isso são circuitos neurais que ficam sendo repetidos. Estou trazendo um pouco de técnica de neurociência aqui para vocês entenderem. O terceiro ponto aqui de sabotagem, né, de boicote, é a repetição, que é justamente porque o cérebro prefere um padrão ruim a um novo caminho. E vocês vão entender já já por que isso. Eu quero trazer uma frase aqui para vocês agora, que é o seguinte: o cérebro, ele foi criado para te manter vivo, não para te fazer feliz. Felicidade é decisão, sobrevivência é automático. Então, por isso que todas as minhas reações é porque eu quero viver, eu quero sobreviver. Daqui a pouco a gente destrincha mais isso também. Aí eu quero já ir para um outro ponto aqui. Como que isso tudo sabota os nossos relacionamentos e o propósito? E o nosso propósito, né? Nos relacionamentos, por exemplo, quando a amígdala está ativa, você começa a interpretar tudo como uma ameaça. Se a amígdala, né, que é o alarme, lembra do alarme? Se ela está muito, muito ativa, tudo para você é uma ameaça dentro de um relacionamento. O pré-frontal fraco, lembra que é a parte mais nobre, mais linda, onde está tudo, onde é para ser aquele que comanda tudo. Se a amígdala está ativa, ele está baixo, o que acontece? Você perde a empatia, a comunicação, a clareza, vai ficando tudo mais, né, com mais difícil de compreender a vida. E o sistema límbico emocional, você acaba reagindo com muita intensidade, né, que é o cofre emocional, lembra do cheiro do bolo que te levou lá para a infância? Então ele faz você reagir sempre com muita intensidade. Então um exemplo aqui disso é que você fica sensível, você explode, você se fecha, você desconfia, você se machuca, tudo por antecipação, certo? Quando nós falamos sobre propósito, né, o que a gente pode trazer em relação a esse assunto? O propósito, ele exige visão, exige coragem, exige ação para eu viver aquilo que eu tenho convicção de que é um chamado, de que é um propósito, aquilo que faz o meu coração pulsar, aquilo que me traz satisfação, alegria, amor. Eu preciso ter visão, coragem e ação. Mas se eu estou vivendo esse bloqueio emocional, aí eu já paraliso, eu não consigo. E eu já contei aqui pra vocês que eu fiquei praticamente quase 10 anos paralisada.
por causa dessa bagunça toda que era o meu cérebro. E eu não compreendia. Eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, certo? O cérebro, ele fala assim, ó, fica aqui, fica quietinho. Aqui é mais seguro, não sai daqui não. Aqui é melhor, né? Então, o seu cérebro, ele não tá travado. Não é que ele está travado. Quem está travado é o seu sistema emocional. Que são essas 3 partes aí, né, que se juntam para fazer esse sistema funcionar. A amígdala ativa, o pré-frontal e o sistema límbico, certo? Então, vamos lá, respira fundo aí. Você que tá aqui comigo, você que vai assistir a gravação. Respira fundo e pergunte para você mesmo. Quando você pensa em avançar, qual é a primeira emoção que aparece? Quando você pensa assim, meu, agora eu vou, agora vai, eu vou fazer isso, eu vou planejar, eu já planejei, vou tirar da gaveta meus sonhos, meus projetos. Qual que é a primeira emoção que vem? É o medo? É a vergonha? A ansiedade? O cansaço? O que te paralisa? Nessa resposta você vai encontrar onde está o seu bloqueio, certo? E agora eu quero trazer uma virada aqui, né? Nesse momento aqui. Uma virada que é muito bacana, porque o seu cérebro, ele pode ser reprogramado sim. E, gente, Deus é maravilhoso, porque Ele fez o nosso cérebro com neuroplasticidade, sabe? Que significa que o cérebro, ele se refaz. Como? Fazendo novos caminhos, criando novos caminhos, né? Então, você sempre fez o mesmo caminho, certo? Você está sempre naquela repetição. Mesmo que não seja o melhor, é o que o seu cérebro reconhece, é o que ele te leva a fazer para te proteger, lembra? Então, ele vai insistir que você passe sempre pelo mesmo caminho. Ali você gasta menos energia, e, né? O cérebro não precisa gastar tanta energia no que ele já conhece, no que você já sabe. Então, aí ele te mantém ali, seguro e vivo, certo? Mas Deus, Ele nos deu o poder de criar novas trilhas. Então, novas experiências vão criar novos caminhos. Quando a gente se abre para viver novas experiências, consequentemente, vamos mudar o caminho. Vai gastar mais energia e vai ficar tudo bem, porque vai haver a expansão de consciência, né? A neuroplasticidade vai começar a acontecer e coisas novas vão começar a acontecer. As novas emoções, elas criam novas respostas. As novas decisões, elas criam novas identidades. Elas trazem convicções para você, certo? Então, dentro disso, né, eu quero trazer essa conexão com o nosso trabalho. Nós, dentro do treinamento Reacenda a Sua Essência, é justamente tudo isso que nós trabalhamos, sabe? Nós ajudamos você a criar esses novos caminhos emocionais, novas percepções, novas decisões e destravar o que hoje talvez pareça impossível para você. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje falando, não, é isso aqui mesmo. Como um dia eu falei. Aliás, eu falei isso por muito tempo. Eu já vivi tudo que eu tinha que ter vivido. Meus filhos já estão grandes. E estava indo, vivendo a vida, achando que era só aquilo. E as coisas começaram a mudar dentro de mim quando eu me abri para olhar para dentro de mim. Então, nós trazemos dentro do treinamento Reacenda a Sua Essência essa oportunidade de você destravar em tudo que você possa estar achando que hoje é impossível. Existe sim algo novo para você viver. Existe um caminho novo, existe uma trilha nova, sabe? Existe algo preparado assim por Deus, o teu Criador, para você viver. Você não precisa passar uma vida inteira vivendo do mesmo, fazendo o mesmo. Ah, mas aqui tá bom, tá gostoso. Será? Será que tá mesmo? Olha ao seu redor, olhe para dentro de você e permita-se viver essa expansão de consciência. Fato é que você nasceu para ser feliz.
O Senhor te fez para ser feliz. Deus nos fez para sermos felizes, não apenas para sobrevivermos. Ele fez tudo perfeito. Tudo aqui dentro funciona de uma forma perfeita. Mas Ele também nos deu a capacidade de tornar a nossa vida muito melhor. Então, dia 14 de dezembro, nós vamos viver o Reacenda a Sua Essência. Turma 3, olha que incrível. Vai ser aqui na Praia Grande. O link está na minha bio, vai ficar gravado aqui essa live. E você pode acessar lá o link e já fazer a sua inscrição. Estamos ainda em Black Friday. Um ingresso vale para 2 pessoas. Nós passamos um dia todo ali. Vamos almoçar juntos. E você não vai ficar sentado ouvindo um monte de palestra. Não. São vivências, são dinâmicas. E um conteúdo dentro de todo esse trabalho, gente, que é incrível, que é transformador, que é para você se compreender, que é para você buscar dentro de você tudo aquilo que você já superou, tudo aquilo que você já venceu e entender que não existe absolutamente nada que possa impedir você, a não ser você mesmo, de viver a sua melhor versão. Ok? Então, se você hoje entendeu algo aqui sobre você, sobre o seu cérebro, não volta pro automático não. Se abra para um novo caminho, se abra para novas possibilidades. Vamos junto nessa jornada, vai ser um prazer ter você comigo lá dia 14 e traga aí as pessoas. É um grande desafio para mim estar aqui fazendo essa live ao meio-dia, né? Já estou encerrando por aqui, mas faz parte também de um propósito maior que eu me entreguei para viver. É muito importante que você entenda. Tem um provérbio na Bíblia, 23, o verso 7 fala assim, ó: porque assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Isso está totalmente conectado com essa neuroplasticidade e os circuitos neurais que moldam a nossa identidade. Se eu sei que eu estou fazendo tudo no automático, tudo repetido, e nada está acontecendo de diferente de novo, e agora eu tenho a clareza de que se eu fizer algo diferente, coisas diferentes vão começar a acontecer na minha vida, vambora, vem comigo e vamos fazer isso, vamos para esse novo caminho. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus negócios. Estamos em 1º de dezembro. Gente, que ano foi esse? Que ano está sendo esse? Porque ainda não acabou. E eu tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro ali no dia 14. Podendo trazer assim muita leveza e ressignificar muita coisa que foi difícil nesse ano, que foi doloroso, que foi desafiador, e estarmos assim nos enchendo de muito protagonismo, muita clareza, muita intencionalidade para entrarmos em 2026 vivendo esses novos caminhos neurais e consequentemente aqui novas respostas, novas possibilidades, tudo novo, literalmente. Um beijo. Amanhã eu volto aqui ao meio-dia e eu espero você. Encaminhe essa live, deixe seu coraçãozinho aí na gravação. Que Deus abençoe. Tchau, pessoal.